A gente segue junto, né? A Voz do Povo segue até o meio-dia. Estamos recebendo aqui pessoas importantes para a gente falar de um tema importante. Sorriso passa a viver a semana, né, de reflexões, de combate, enfim, a depressão. Depressão tem cura, assim é o nome do quadro. Marco Brandão, que está aqui, é um dos idealizadores disso, né? Marco, bem-vindo. Ele que fala aqui em nome do Santuário Nossa Senhora do Sorriso, né? Bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia, vereadora Silvana. Bom dia, Gaúcho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sorriso. Sim, o santuário, já no estatuto, né, nós temos uma pauta que é trabalho sobre a mente, sobre a depressão, doenças psíquicas. Por quê? Porque Nossa Senhora do Sorriso, ela curou Santa Terezinha quando ela tinha 10 anos, na época uma doença que ninguém sabia o que era, mas Santa Terezinha relata em seu livro, né, Uma Pequena Alma, que aos 10 anos, quando ela estava acamada, já todos os médicos falando que ela não teria cura, ela viu o sorriso de Maria. Então, ela, com o sorriso de Maria, ela se sentiu curada dessa depressão, né, que hoje a gente entende o que é essa doença, e logo voltou à vida real. Então, a Associação Santuário Nossa Senhora do Sorriso, agora na comemoração dos seus 20 anos, né, que é dia 31 agora, quer fazer eventos, quer trazer à tona esse título, a depressão, porque a gente, em nossa novena, Maria, muitas pessoas nos procuram, reze por tal pessoa, ela está com depressão, reze por mim, eu não estou bem. Então, nós sabemos que pela fé, sim, a cura, mas também devemos procurar os médicos, né, os psicólogos. Então, a gente procurou, primeiramente, a vereadora Silvana, onde que a gente queria ter uma data para todo ano falar sobre a depressão mais aprofundadamente, né? Porque temos que falar sobre ela o ano todo. A vereadora Silvana nos atendeu, fazendo esse projeto de lei, já sancionado pelo Poder Público, onde do dia 25 ao dia 31 é uma semana para a gente falar, para a gente jogar à tona, no ar, esse assunto, a depressão. Posteriormente, convidamos, numa conversa, a imprensa local, Rádio Sorriso e todo o grupo do Maninho. Só tenho a agradecer, fomos atendidos imediatamente por vocês, fazendo esse quadro A Depressão Tem Cura. Aí procuramos as psicólogas, porque o assunto tem que ser falado por profissionais. Então, a partir de amanhã até sábado, né, teremos várias psicólogas falando sobre assuntos, cada dia um assunto direcionado à depressão. E daí, para brilhantar esse evento, para deixar ele mais bonito, né, convidamos o Gaúcho, que é um poeta nosso aqui da cidade, para dar início com uma linda poesia sobre a depressão. Então tá aí, assim se formou o quadro A Depressão Tem Cura, o nome já diz, ela existe, ela é uma doença, mas ela tem cura. E essa cura, sim, você deve ter a tua fé, deve procurar a sua religião e se curar, mas você deve também procurar os psicólogos, os doutores, porque através dos doutores também Deus atua e te cura também. Muito bem, vereadora Silvana por aqui então, ela que é autora de uma lei, é isso? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Marlene, bom dia ao Gaúcho, bom dia ao Marcos, a qual eu parabenizo pelo trabalho que vocês fazem lá no Santuário Nossa Senhora do Sorriso. Parabenizo você, toda a diretoria, toda a preocupação que vocês têm, né, e essa mobilização que vocês estão fazendo e mexendo também com as estruturas do poder público. Isso é muito importante, a sociedade somando junto, né, Marlene? Então, o Marcos aí, incansavelmente, né, vem trazendo toda essa demanda e a gente tem sentido isso na pele também. Até fui lá na Secretaria de Saúde início desse mês de maio. Em 4 meses, Marlene, foram mais de 2.600 pessoas que passaram pela Secretaria de Saúde com questões de saúde mental, especificamente esse ano agora, ligadas à depressão. Então, assim, é nítido, né? A gente que anda por aí nos bairros, dificilmente você encontra uma casa que não tem alguém passando por algum problema assim. Sim. Então, são muitas pessoas mesmo que precisam de cuidado, que precisam de atenção e que, por vezes, né, sofrem até o preconceito das pessoas que dizem: ah, que depressão isso aí frescura. É moagem, isso aí é frescura, tá se fazendo, tá? E a gente, só quem teve já na família, que nem eu tive minha mãe,
que a gente sabe o quanto é difícil e o quanto mexe com a família inteira, né? Quando você tem lá uma pessoa passando pela questão da depressão. Então, nós precisamos, sim, de políticas públicas também pensadas nesse sentido, né? Precisamos melhorar todo esse atendimento a essas pessoas. Nós estamos somando junto com a igreja, com o santuário, no sentido de instituir aí a semana de conscientização. Nós sabemos que é um trabalho que deve ser continuado, mas, acima de tudo, é chamar atenção para que de dia 25 a 31 de maio, isso ficou instituído em lei agora, de todos os anos, que a gente possa fazer uma reflexão maior em cima disso, né? Somando aí com a igreja, com as igrejas que já prestam esse trabalho muito bacana também junto às famílias. Então, é nesse sentido que a gente vem somando junto com a ideia do santuário e com os profissionais da área técnica, e como o Marcos falou, são eles que podem falar com mais clareza ainda sobre isso, né? Sim, então, com certeza. É um todo, é um conjunto de pessoas somando esforços aqui para que esse tema seja melhor trabalhado aí no nosso município. Tem uma sessão, inclusive, especial da Câmara, vai ter, não sei. Isso, amanhã à noite, né? Até a gente convida a população. Amanhã à noite nós temos uma sessão solene, onde estaremos homenageando aí algumas entidades, entre elas o santuário, né? Pelos 20 anos aí. E várias questões que estarão lá amanhã à noite, né, Marcos? Tem coisas que não podemos falar ao vivo aqui, mas que é surpresa, mas que vai ser muito legal. A gente convida a comunidade a estar presente amanhã à noite, às 19 horas, na Câmara. Importante. Todos falando a respeito, a gente consegue quebrar esse estigma de que isso não é uma doença, né? E o mais importante ainda é saber que tem cura, né? Gaúcho, bom dia. Daqui a pouquinho a poesia, só cumprimentando, né? Se Bom quiser dia. falar um bom dia aí pro Bom pessoal. dia, Sorriso. Bom dia a todos presentes. É uma satisfação sempre estar aqui nessa casa, recebendo a cultura, né? E abrindo as portas para Sorriso. Muito bem, Jorge Cassep, daqui a pouquinho ele vai trazer a sua poesia. E a programação, né, Marco, que foi organizada, vai trazer aí a doutora Fabíola Teacher para falar de depressão pós-parto, né, amanhã, terça-feira. No dia 28, quarta-feira, a doutora Patrícia Martinello vai tratar especificamente sobre a depressão infantil. No dia 29, doutora Adriana Vicini, sobre a depressão no ambiente de trabalho, que também existe, né, moçada? Dia 30 de maio, doutora Luciane Zappi fala sobre depressão na família, e teremos também a presença do padre Valdir, né, já que vamos abordar aí um pouquinho mais a fundo esses 20 anos do Santuário Nossa Senhora do Sorriso. E no dia 31, é sábado, não tem a Voz do Povo, mas a gente tem o programa Servidor em Foco. E aí o Marco nos provocou, né? A gente entrou em contato com a equipe lá do Sinsens, um abraço ao Leocira, Ana Paula, a diretoria lá do sindicato liberou também para a gente abrir dentro do Servidor em Foco um quadro para a psicóloga lá, as psicólogas, né, que lá tem um atendimento aos servidores direto, falarem sobre a depressão no serviço público, em meio aos locais, né, os espaços de serviço público também, que a gente sabe que existem algumas funções, inclusive, exemplo de professor, onde essa incidência é elevada, entre outras, né? São vários. E se fosse botar tudo na lista, precisava de bem mais que uma semana, né, gente, para falar sobre isso, né? Essa semana, na verdade, que nem a Silvana falou, é um alerta, é colocar o assunto em foco, mas é um assunto para todo ano, porque a depressão não escolhe valores, não escolhe idade, classe social, sexo, nada. Ela dá desde uma criança, né, que hoje todas as escolas praticamente já tem psicólogo, porque já trata um começo de depressão nas escolas, e ela se estende até a velhice aí, com muitos vovozinhos aí que às vezes estão tristes lá e a gente não sabe, é uma depressão que ele chegou a receber. É importante que as pessoas acompanhem isso, ouçam. Essa programação vai ser levada para as emissoras de TV também, né? O SBT e a Rede TV vão abrir esse quadro também, né? Agradecemos, né? É o grupo Maninho, né? 100%. E a Rede TV ainda retransmite na TV Band. Então, é só agradecimento. O Santuário hoje só agradece à imprensa, porque tudo que a gente consegue levar para a população é através da imprensa. E por isso é a nossa novena, né? Que é do dia 5 ao dia 13, lá no Capitel, que é muito procurada. Então, como eu falei, com esse tema, pedido, né, de curas de depressão.
ela cada vez está crescendo mais e ela está conhecida já a nível regional, através até do nosso site, onde eu comentei antes com a Silvana. Hoje já temos depoimento do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Foz do Iguaçu, que uma menina que veio lá de Foz do Iguaçu aqui dá um depoimento de agradecimento. Então, hoje, o Santuário Nossa Senhora do Sorriso, que representa Nossa Senhora do Sorriso, que sorriu a Santa Terezinha curando uma depressão, ele está enraizando, né? E como nós temos a nossa dedicação da igreja já programado para o dia 1º de outubro, nós acreditamos, Silvana, sim, todo o poder público já falo, que nós vamos ser também uma cidade turística pela fé, né? Então vamos se preparar. Eu costumo falar, Marlene, algumas ideias que nós planejamos há 5 a 10 anos já está acontecendo. Então, é muito rápido, a gente não entende às vezes a pressa de Deus para que tudo isso aconteça e vire uma realidade. Que bom, ficamos felizes, né? Diga, tivemos a procissão luminosa também, né? Que também agora está no calendário. Então, oficial, quero agradecer oficial. Em público agora, a Silvana também. A nossa procissão luminosa ela já acontecia há 20 anos e agora ela é reconhecida. Ela entrou em votação através de um pedido da vereadora Silvana, foi aprovado pela Câmara e já sancionado pelo prefeito a lei. Ela é calendário municipal. Essa procissão agora, dia 13, ela saiu aqui da Igreja São Pedro Apóstolo até o santuário, com mais de 3 mil pessoas levando sua vela, sua oração, seu pedido, aonde encerramos lá com uma linda missa nas escadarias da igreja. E em sequência, a nossa quermesse, que dessa vez foi a maior quermesse que já fizemos, mais de 5 mil pessoas passando por lá. E também já aproveitando, né, já que estamos no assunto de santuário, convido toda a população de Sorriso, convido a todos os jovens, mas não só de Sorriso, de toda a região, um dos shows mais aguardados, Marlene, da igreja, né? É um show hoje a nível nacional cristão e, de certo modo, né, encerrando bem no dia 31, que é aniversário da associação, então vamos com esse show comemorar os 20 anos da Associação Santuário Nossa Senhora do Sorriso. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, a secretária Marisa Neto, está trazendo para Sorriso nada mais, nada menos que o show Colo de Deus. Queremos agradecer, queremos parabenizar o poder público por trazer shows cristãos. O ano passado já tivemos 3 apresentações cristãs na cidade e esse ano já vai ser o primeiro, mas já temos logo um engatilhado agora para julho. Então agradeço ao poder público por trazer esses eventos de shows cristãos, aonde eu vejo hoje o jovem procurando mais a igreja e alguns até por causa da música, né? A música assim cativa. Nessa nossa quermesse agora que nós fizemos dia 12 e 13, foram 8 shows cristãos que nós fizemos em 2 noites. E público magnífico e concorrendo com uma Expo Riso. Então eu falo, sim, a juventude, a cidade quer também, né, shows cristãos. E nós vamos ter agora, dia 31, sábado, convido a todos, show Colo de Deus. E uma abertura antes, antecedendo já às 18h30 com a banda Heiser, que é cantores aqui da nossa cidade, que sempre estão cantando na igreja, agora tem só a banda. A banda Raiz vai fazer a abertura do show Colo de Deus. Vai ser onde isso? Na Praça das Fontes. Praça das Fontes. Vocês podem ficar um minuto mais? Poesia do Gaúcho pode ser daqui a pouquinho. A gente vai ter que chamar o intervalinho. Eu vou direto aí, tá, produção, para o nosso break. Já são 11h21, só para a gente não atrasar. E a gente já volta. Você fica ligado aí. Ele que fez uma poesia, a sua autoria? É isso? Minha autoria. Tudo que eu faço tem história, não tem graça, né? Claro, tem que contextualizar o negócio. Esse rapaz, né? O Marco Brandão, a gente já se conhece uns par de anos, e ele vem acompanhando, a gente participa do CTG também, e eu faço poesias. E no decorrer da nossa amizade, eu declamo algumas poesias para ele, eu fiz mais uma poesia, e um dia ele chegou um ano atrás para mim, preciso que tu faça uma poesia de depressão. Mas, Marcos, eu não estudo, eu não leio. A poesia, para mim, é uma coisa que brota de da dentro, alma, do ímpeto. Da alma, do ímpeto. Aí, daqui a pouquinho, ele disse, Gaúcho, uma poesia. Não saiu. E assim foi, e não veio. Um tempo atrás, eu passei por um momento aí, pessoal, e vi uma foto em casa, isso de noite. E aquilo, dormi com aquilo. E as poesias que eu faço assim, dormi, 3h30 da manhã, comecei a chorar. Me acordo chorando,
E aquilo, se eu não vou escrever, que está muito triste a poesia. Não vou escrever, vou ter que me levantar e escrever. Escrevi poesia. Escrevi um monte de coisas, depois lapidei a poesia, liguei para ele e falei, Marcos, saiu uma poesia, não sei se é essa que vai te servir. Ele leu a poesia e disse assim, é bem essa. Então ele é responsável dessa poesia, né? A pedido do meu amigo Marcos. Vamos E lá. a poesia se titula Vazio. Abro a porta, encontro um vazio. Meus olhos não encontram nada. Tudo perde o significado, por onde ando, nada existe. O nada fica cada vez pior ao ver que tudo se foi sem você. O nada começa a ter dor. E descubro que sentir algo só tem propósito se você estar por perto. Caso contrário, isto é um vazio. Quando mais ando, me mostra que nada tem sentido. Os meus olhos ficam esbugalhados, pedrificados, secos. A lágrima fica encalhada entre o cílio e a face, uma só, pelo vazio que se encontra. Vazio é isso. Acabo de descobrir quando te encontro. Porque o significado de tudo é você. E sem você é vazio. Não existe o tudo sem você. E nada tem sentido. Porque o significado de tudo só existe por causa de você. Ando por tudo. Meus olhos não conseguem encontrar aquela luz que brilha, só um clarão. Isso não é luz, e sim um vazio. O nada começa a ter força quando não te vejo. O vazio mostra o seu poder, que tudo só existe quando a vejo em meus olhos. Ando e ando em portas silenciosas do meu coração. Quando nesses quartos mostro imagens vazias do nada. E isso cada vez fica mais claro, que é o vazio de não te encontrar. Vazio desta depressão que vem a meu encontro e não você. Não adianta sorrir se o vazio é forte e força você não existir. Procurar já se torna cansativo, impossível de acreditar isso possa voltar a acontecer até encontrar. Vazio fica cada dia e noite, porque o impossível começa a ser real e verdadeiro. Acreditar que um dia possa voltar tudo como era. Isso começa a se tornar impossível de acontecer. Porque o agora só existe o vazio. Não pode existir alguém além de você. Adeus. Um dia vamos nos encontrar, mas não agora. Porque não chegou minha hora. E ficar sem você é lidar com esse vazio de te perder. Então, fica com Deus e me espera. Porque agora estou lidando com esta tua ausência sem você. Porque o vazio é não ter você. Obrigado. Muito bem. Depressão, é Vazio. O nome da poesia, Jorge Cassep, autor e declamando aqui. Parabéns. Obrigado. Faz refletir, né? Porque geralmente desencadeia numa perda, talvez, de alguém ou de algo, né? Que a gente considera muito importante e aí difícil de lidar com a situação. Por isso que nós estamos aí refletindo nesta semana, então, a partir de hoje até o próximo sábado, sobre este tema. A depressão tem cura. É preciso curar, inclusive, esse vazio, né? Obrigada, Jorge, por dividir essa inspiração com a gente, né? Eu que agradeço. E eu vou agradecendo e vendo se há algo mais a ser dito, né, vereadora Silvana, em relação ao tema aqui. Parabéns aí ao Jorge, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Esse vazio, essa falta de sentido que as pessoas, por vezes, se pegam, né? E, enfim, convidar a toda a população de Sorriso, que todos ficam bem à vontade de somar junto nesse projeto, né, Marcos? No sentido dessa semana, então, está instituída agora por lei
essa semana aí da conscientização sobre a depressão, que a gente possa unir esforços com todas as entidades, com todas as igrejas, para que a gente tenha mais trabalhos ainda aí pela frente com esse tema, né? Então, convidar a todos para que venham somar junto. O Marcos está na coordenação aí, estamos juntos também com ele, e que a gente possa avançar ano que vem mais ainda, né? Com um trabalho bacana no nosso município. Dizer que temos várias leis no município em relação à depressão, a questão da saúde mental dos professores. O Breno Braga foi autor agora, junto com toda a Câmara, né? No sentido de esse trabalho também com os profissionais da educação, que a gente tem índices alarmantes também em relação à questão de saúde mental, né? Então, nós temos a questão da depressão pós-parto, temos uma lei também no sentido de políticas públicas em prol disso. Então, temos várias situações no papel, né? Nós sabemos que podemos e devemos melhorar na prestação do serviço público e também junto com as entidades religiosas que tanto somam nessa questão da saúde mental. Então, só dizer para a sociedade que estamos juntos, que estamos antenados, e que quanto mais força a gente juntar aí, mais vamos avançar. Que bom. Obrigada, vereadora. Eu que agradeço, Marlene, a oportunidade, e estamos sempre à disposição. Perfeito. Obrigada ao Gaúcho também, mais uma vez. Eu que agradeço. Eu que tenho a agradecer. E Marco Brandão, amanhã então teremos a segunda entrevistada desta série aqui. Amanhã o tema depressão pós-parto. Você que tem perguntas, pode mandar, inclusive a gente já está recebendo aqui, né? Queremos agradecer em nome do Santuário, né? Agradecer primeiramente a vereadora Silvana, que acreditou na nossa ideia. Quero agradecer ao Gaúcho, a todas as psicólogas, ao Sinsems, que aderiu agora também, Sindicato dos Trabalhadores, a imprensa. Esse é o meu carinho maior, que através dela a gente consegue chegar a toda a população e levar essa mensagem. E queremos dizer a toda a população do Sorriso, o Santuário está de portas abertas, né? Temos a nossa novena do dia 5 ao dia 13, onde você pode ir lá também orar conosco, rezar por alguém que você entende que está com depressão. Pode pedir também a Nossa Senhora a cura da sua depressão. Às vezes a pessoa está quieta e não está falando para ninguém um sentimento que ela tem, né? Temos o nosso site www.nossasenhoradosorriso.com.br. Lá tem um campo tanto para você pedir oração, como tem também um campo para você fazer o seu depoimento de graças alcançada. Entre no site, interage também com o santuário. E no mais é só agradecimento, né? E dizer, sim, a depressão ela é forte, ela destrói famílias, mas ela tem cura, né? E deve ser sim procurada através da sua fé e através da psicologia, da ciência também. Ela também, Deus age através desses doutores. Muito bem, muito obrigada pela presença vossa por aqui. A gente vai seguir com a Voz do Povo.